ele decidiu se casar com uma mulher que nunca abriu os olhos para ele. Antes de continuar, inscreva-se no canal, deixe seu like e nos conte nos comentários de onde você está nos assistindo. No quarto frio de um hospital público, enquanto as máquinas marcavam o tempo com bips constantes, ele segurava a mão dela como se estivesse segurando a própria última chance de redenção. Ninguém entendia aquele gesto. Talvez nem ele entendesse completamente. O que leva um homem falido, endividado e emocionalmente quebrado a se comprometer com alguém em coma? Loucura? Ou coragem? E será que alguém que não tem nada a oferecer ainda pode ser capaz de amar de verdade? A verdade é que ele não estava buscando recompensa, estava buscando sentido. E às vezes quem já perdeu tudo é o único capaz de fazer uma escolha totalmente livre de interesse. Ele se chamava Daniel. Tinha o peso do fracasso nos ombros e a culpa de não ter conseguido salvar a própria mãe anos antes, quando também dependia de aparelhos e esperança. Desde então, vivia no automático. Empregos temporários, dívidas acumuladas, noites mal dormidas. Trabalhar como auxiliar no hospital não era vocação, era sobrevivência. Foi ali que ele a viu pela primeira vez. Sozinha. Sem flores. Sem visitas. Sem lágrimas derramadas ao lado do leito. Apenas uma jovem de aparência serena, imóvel, como se o mundo tivesse pausado ao seu redor. Algo naquela solidão o atravessou. Ele começou a conversar com ela nas madrugadas. Contava sobre seus medos, seus erros, suas tentativas frustradas de recomeçar. Curiosamente, ao falar com alguém que não podia responder, ele se sentia ouvido. Pela primeira vez em anos, não precisava fingir força. Quando soube que familiares distantes discutiam desligar os aparelhos por custos desnecessários, algo queimou dentro dele. Não era amor romântico, ainda não. Era indignação. Era promessa. Era a recusa em assistir outra vida se apagar enquanto todos olhavam para o próprio bolso. E naquela noite gelada, sentado ao lado dela, ele tomou a decisão que mudaria dois destinos para sempre. Na manhã seguinte à decisão que mudou seu próprio destino, Daniel voltou ao quarto dela com uma estranha sensação de calma. Não era a calma de quem sabe o que está fazendo, mas a de quem finalmente parou de fugir. A luz pálida do inverno atravessava as persianas e desenhava linhas suaves sobre o rosto imóvel da jovem. Havia algo quase solene na maneira como ela repousava. Como se o silêncio ao redor não fosse vazio, mas carregado de significado. O nome dela ainda era um mistério para ele. No prontuário, constava apenas paciente L. Entrada após acidente de carro, estado de coma persistente. Nenhuma visita registrada. Nenhuma ligação recebida. Nenhum objeto pessoal além de uma corrente delicada que os médicos haviam deixado junto aos pertences. Daniel observava aquele pequeno pingente todos os dias. Era discreto, elegante, caro demais para alguém sem recursos. Ele puxou a cadeira para mais perto do leito e segurou a mão dela com cuidado. A pele era fria, mas macia. Não parecia frágil. Havia firmeza em seus dedos, mesmo imóveis. Daniel falava baixo, como se temesse interromper um sonho profundo. "Eu não sei seu nome ainda", ele murmurou. "Mas prometo que, enquanto eu estiver aqui, você não vai ficar sozinha." Os colegas de plantão começaram a comentar. Alguns riam pelas costas, outros diziam que ele estava se envolvendo demais. Um enfermeiro mais velho chegou a aconselhá-lo. "Não crie laços com quem pode nunca acordar." Daniel ouviu, mas não se afastou. Ele já tinha passado anos evitando vínculos para não sofrer. O resultado tinha sido um vazio maior do que qualquer dor. Nos dias que se seguiram, algo mudou na rotina dele. Ele passou a trazer livros usados do sebo do bairro e lia em voz alta. Escolhia histórias sobre superação, sobre pessoas que enfrentaram perdas e encontraram um caminho inesperado. Às vezes falava sobre si mesmo. Contava como havia perdido a mãe, como se culpava por não ter conseguido pagar um tratamento melhor, como aquela sensação de impotência o perseguia desde então. Em uma dessas noites,
Enquanto descrevia o medo que sentia de fracassar novamente, ele percebeu algo diferente. Os dedos dela pareceram se contrair levemente. Foi rápido, quase imperceptível. Daniel congelou. Aproximou o rosto atento. "Você ouviu isso?" perguntou, a voz trêmula. Nenhum movimento seguinte. Apenas o som constante dos aparelhos. Ele poderia ter imaginado. O desejo pode pregar peças na mente de quem precisa acreditar. Ainda assim, aquela mínima reação foi suficiente para fortalecer sua decisão. Enquanto isso, fora do quarto, a administração do hospital começou a receber ligações incomuns. Advogados solicitavam cópias de prontuários. Um escritório de representação financeira questionava detalhes do acidente. O nome completo dela finalmente apareceu nos registros internos: Helena Nakamura. Daniel repetiu o nome várias vezes em silêncio. Helena. Soava forte, sofisticado. Ele passou a chamá-la assim quando falava com ela. "Helena, você precisa voltar. Ainda há coisas que você não terminou." O que Daniel não sabia era que Helena não era apenas uma vítima anônima de um acidente. Antes da colisão que a colocou naquele estado, ela estava prestes a assumir oficialmente a presidência de um conglomerado fundado pelo avô. Um império construído ao longo de décadas, agora ameaçado por disputas internas. O acidente ocorrera na mesma semana em que documentos confidenciais sobre fraudes milionárias seriam apresentados ao Conselho. A ausência dela beneficiava muita gente. Certa tarde, 2 homens de terno escuro surgiram no corredor. Não se identificaram como familiares. Conversaram longamente com a direção do hospital e saíram sem entrar no quarto. Daniel percebeu os olhares calculistas lançados pela pequena janela de vidro da porta. Não eram expressões de preocupação, eram avaliações. Naquela noite, ele ficou mais tempo do que o permitido. Sentado ao lado de Helena, falou sobre medo. "Eu não tenho nada, Helena. Nem dinheiro, nem influência. Se alguém quiser decidir por você, eu não sei se consigo impedir. Mas eu posso ficar, e eu vou ficar." Ele não tinha noção de que, ao escolher permanecer, estava entrando em um território muito maior do que imaginava. Para ele, aquilo ainda era simples. Uma jovem abandonada e um homem tentando reparar o passado. O inverno avançava e pequenos flocos de neve começaram a cair do lado de fora da janela. Daniel se levantou, ajeitou a manta sobre as pernas dela e sorriu com suavidade. "Você sempre gostou de neve?" perguntou, mesmo sem saber. "Eu acho que combina com você." Silenciosa, mas impossível de ignorar. No fundo, algo dentro dele começava a se transformar. Ele não estava mais ali apenas por culpa ou compaixão. Havia admiração naquela dedicação. Havia respeito por uma mulher que, mesmo inconsciente, parecia carregar uma presença impossível de apagar. E, enquanto o mundo lá fora se movia por interesse e poder, dentro daquele quarto existia um pacto silencioso. Ele lutaria pelo direito dela de acordar e decidir o próprio destino, ainda que isso significasse enfrentar forças que ele nem sequer conhecia. Os homens de terno voltaram 3 dias depois, desta vez acompanhados por uma mulher de postura rígida e olhar técnico. Não traziam flores. Traziam pastas. Daniel observou da ponta do corredor enquanto conversavam com a direção do hospital. As vozes eram baixas, mas a tensão era visível. Ele só conseguiu ouvir uma frase ao passar pela recepção. A família precisa decidir sobre a continuidade do suporte. A palavra decidir ficou martelando na cabeça dele. Naquela noite, ele entrou no quarto de Helena com o coração inquieto. Sentou-se ao lado dela e segurou sua mão com mais força do que o habitual. "Estão falando sobre você como se fosse um contrato", murmurou. "Como se sua vida fosse uma cláusula." No dia seguinte foi chamado à sala administrativa. Um representante jurídico apresentou-se como assessor da família Nakamura. Disse que parentes distantes estavam assumindo temporariamente as decisões médicas. Alegaram que os custos eram altos, que o prognóstico era incerto, que manter aparelhos indefinidamente não era racional.
Daniel ouviu tudo em silêncio, sentindo o velho peso da impotência pressionar o peito. A mesma sensação que teve anos atrás, diante da cama da mãe. Ela deixou algum documento? Ele perguntou. O advogado respondeu que havia uma disputa sobre procurações e testamentos. Nada definido. A ausência de Helena criara um vácuo de poder. Na saída da sala, Daniel caminhou pelo estacionamento sob o céu cinza. Respirava com dificuldade, como se o ar tivesse ficado mais rarefeito. Ele sabia o que aquela conversa significava. Sabia para onde as decisões estavam caminhando. Voltou ao quarto dela e fechou a porta com cuidado. Aproximou-se, apoiou a testa na lateral do leito e deixou escapar o que estava segurando há dias. Eu não vou deixar que façam isso com você. A ideia surgiu como um impulso quase absurdo. Casamento. Se ele fosse legalmente reconhecido como marido, teria direito de participar das decisões médicas. Poderia impedir que desligassem os aparelhos até que houvesse um diagnóstico definitivo. Não era sobre amor romântico. Ainda não. Era sobre garantir tempo. Ele passou a madrugada pesquisando no celular as implicações legais. O casamento civil exigiria documentação, testemunhas, autorização judicial especial devido ao estado dela. Parecia inviável, mas quanto mais difícil parecia, mais ele sentia que era o único caminho. No dia seguinte, procurou a assistente social do hospital. Explicou sua intenção. Ela o encarou com surpresa e certa desconfiança. Você entende o que isso significa? Perguntou. Se ela acordar, pode não aceitar. Se não acordar, você assume responsabilidades legais e financeiras. Eu sei, respondeu Daniel. Eu não estou fazendo isso por dinheiro. Ela avaliou seu histórico no hospital, ouviu enfermeiros, confirmou que ele vinha acompanhando Helena diariamente. Havia algo genuíno naquela dedicação difícil de ignorar. Os representantes da família reagiram com indignação quando souberam da intenção dele. Um deles foi direto. Isso é oportunismo. Você sabe quem ela é? Daniel respondeu com honestidade desconcertante. Eu sei que ela é uma pessoa que está sendo tratada como um obstáculo. As tentativas de intimidação começaram de forma sutil. Um dos homens de terno o abordou no estacionamento. Disse que aquela decisão poderia trazer problemas, que ele estava se envolvendo em assuntos acima da sua realidade. Ofereceu dinheiro para que se afastasse. Não era uma quantia pequena, resolveria suas dívidas, garantiria meses de tranquilidade. Daniel sentiu o conflito atravessá-lo. Ele poderia sair dali, pagar tudo, começar de novo em outra cidade. Ninguém o culparia. Ninguém esperava nada dele. Mas, ao entrar novamente no quarto e ver Helena imóvel, a manta branca cuidadosamente dobrada sobre as pernas, a luz suave desenhando sombras delicadas no rosto dela, ele percebeu que havia algo maior em jogo. Se aceitasse o dinheiro, estaria repetindo a omissão que tanto o perseguia. Ele se aproximou da cama. Eu não sei se você me escolheria, disse em voz baixa. Talvez você nem gostasse de mim, mas enquanto você não pode falar, alguém precisa decidir com o coração no lugar certo. Com o apoio da assistente social e de um médico que acreditava que ainda havia chance de recuperação, Daniel entrou com o pedido judicial emergencial para oficializar o casamento por tutela excepcional. O processo foi rápido, devido à repercussão interna. A identidade completa de Helena começava a circular entre advogados e conselheiros do conglomerado. Quando o juiz autorizou a cerimônia simples no hospital, o corredor ficou em silêncio. Alguns viam aquilo como loucura, outros como um gesto imprudente. Daniel via como a única forma de proteger o direito dela de continuar lutando. Na noite anterior à assinatura dos documentos, ele permaneceu ao lado dela, segurando sua mão. Amanhã tudo pode mudar, sussurrou. Para mim já mudou. Ele não tinha como prever as consequências. Não sabia que estava prestes a entrar oficialmente no centro de uma disputa bilionária. Sabia apenas que, pela primeira vez, estava escolhendo agir em vez de assistir. E naquela escolha impulsiva,
Dois destinos começaram a se entrelaçar de maneira irreversível. A notícia se espalhou pelo hospital antes mesmo de o sol nascer. O auxiliar endividado iria se casar com a paciente em coma. Alguns funcionários chegaram mais cedo apenas para ver de perto. Outros fingiam indiferença, mas diminuíam o passo ao passar pelo corredor onde tudo aconteceria. O quarto de Helena foi reorganizado para a cerimônia simples autorizada pelo juiz. A cama foi levemente ajustada, a manta branca cuidadosamente alinhada. Um pequeno arranjo de flores discretas foi colocado sobre a mesa lateral. Nada luxuoso, nada grandioso, apenas o suficiente para marcar um momento que muitos consideravam absurdo. Daniel vestia o único terno que possuía, emprestado por um antigo colega. O tecido não era perfeitamente ajustado, mas estava impecavelmente passado. Ele passou a mão pelos cabelos diante do reflexo apagado da janela e respirou fundo. Não havia plateia a seu favor. Havia olhares desconfiados, curiosidade e julgamentos silenciosos. Quando entrou no quarto, viu dois dos homens de terno escuro posicionados próximos à porta. Não eram convidados, eram vigilância. A mulher de postura rígida, representante jurídica da família Nakamura, observava cada detalhe com expressão controlada. Um médico, a assistente social e o oficial do cartório aguardavam próximos à cama. Helena permanecia imóvel, os olhos fechados, o rosto tranquilo como nos outros dias. Daniel aproximou-se e segurou sua mão. "Eu estou aqui", murmurou baixo o suficiente para que apenas ela pudesse ouvir, mesmo que não pudesse responder. O oficial iniciou a leitura formal dos termos. As palavras soavam técnicas, frias, deslocadas naquele ambiente marcado por aparelhos e monitores. Ao ouvir seu nome completo ao lado do dela, Helena Nakamura, Daniel sentiu o peso simbólico da união. Ele não carregava apenas um sobrenome. Estava atravessando uma fronteira invisível entre dois mundos. Os sussurros no corredor aumentaram quando a assinatura foi solicitada. Como Helena não podia assinar, o juiz autorizara o procedimento por representação, validado por laudo médico e testemunhas. Daniel assinou primeiro. Sua mão tremia, mas a assinatura saiu firme. A representante da família deu um passo à frente. "Registramos formalmente nossa discordância", declarou sem elevar a voz. O oficial limitou-se a anotar. Quando o documento final foi carimbado, não houve aplausos. Não houve música. Apenas o som contínuo dos aparelhos marcando o ritmo da vida que ele estava tentando proteger. Daniel inclinou-se levemente e encostou a testa na mão dela. "Agora ninguém decide por você sem me ouvir", disse. Do lado de fora, as reações eram variadas. Alguns funcionários comentavam que ele era ingênuo, que não compreendia o tamanho do império ligado ao nome dela. Outros insinuavam que nenhum homem pobre faria aquilo sem interesse oculto. A dúvida pairava no ar como neblina densa. Poucas horas após o registro, a primeira consequência chegou. Uma ligação formal da holding Nakamura solicitava reunião imediata com o cônjuge legal. O tom era seco. Objetivo: Daniel compareceu à sala administrativa acompanhado pela assistente social. Do outro lado da mesa estavam 3 representantes jurídicos. Sobre a superfície polida, repousavam pastas espessas com o logotipo do conglomerado. "Você tem consciência do patrimônio vinculado a esse casamento?", perguntou um deles. Daniel manteve o olhar estável. "Eu tenho consciência de que ela continua viva." A resposta provocou um silêncio breve, carregado de avaliação. Um dos advogados deslizou um documento em sua direção. Era uma proposta de acordo financeiro para anulação amigável do matrimônio. Valores altos, garantias de estabilidade, cláusulas de confidencialidade. "Assine e sua vida muda hoje", afirmou o representante. Daniel pensou nas dívidas acumuladas, nos avisos de cobrança, no aluguel atrasado. Pensou também na primeira noite em que segurou a mão de Helena e prometeu que ela não ficaria sozinha. Se aceitasse, transformaria aquele gesto em moeda de troca. Ele empurrou o documento de volta.
Minha vida já mudou. Ao sair da sala, sentiu o peso real da escolha. Não era mais apenas um auxiliar tentando proteger uma paciente. Era o marido legal da mulher que controlava, mesmo inconsciente, um império bilionário envolvido em disputas internas. Naquela noite, voltou ao quarto dela sob um olhar ainda mais atento dos seguranças. Aproximou-se e ajustou a manta com cuidado. Acho que você tem inimigos poderosos, disse em tom quase leve. E agora eu também tenho. Sentou-se na poltrona e permaneceu ali por horas. Não havia arrependimento em seu rosto, apenas a compreensão de que atravessara um ponto sem retorno. O casamento não era mais apenas um ato de proteção médica. Tornara-se um desafio direto a interesses ocultos. Enquanto a neve começava a cair do lado de fora da janela, cobrindo o jardim do hospital com um manto branco, Daniel segurou novamente a mão de Helena. Os julgamentos continuavam. As suspeitas se multiplicavam. O mundo observava aquele homem pobre como se esperasse sua queda. Ele apenas ficou. O sobrenome Nakamura começou a pesar de verdade na manhã seguinte ao casamento. Até então, Daniel conhecia apenas fragmentos, advogados insistentes, homens de terno, propostas de silêncio compradas com cifras altas. Mas naquela semana, a dimensão do império ligado a Helena se revelou em camadas. A primeira revelação veio através da própria assistente social, que o chamou discretamente à sala dela. Sobre a mesa, havia recortes digitais impressos, reportagens econômicas, entrevistas antigas, fotos de eventos corporativos. No centro de todas elas, um nome recorrente: Grupo Nakamura Holdings. Energia, tecnologia, infraestrutura, investimentos internacionais. Um conglomerado que empregava milhares de pessoas e movimentava bilhões. Ela era a sucessora oficial, explicou a assistente em voz baixa. O avô fundou o grupo, o pai expandiu. Ela assumiria o comando total este ano. Daniel folheou as páginas com cuidado, como se tocasse algo frágil. Em uma das fotos, Helena aparecia sorrindo diante de um auditório lotado, vestindo um terno claro, postura firme, olhar confiante. Era a mesma mulher que agora repousava em silêncio sob uma manta branca. Ele voltou ao quarto e ficou alguns minutos apenas observando o rosto dela. Você escondia um mundo inteiro atrás desse silêncio, murmurou. Enquanto isso, do lado de fora, o império tremia. A ausência prolongada de Helena abrira espaço para disputas internas no conselho administrativo. Dois tios distantes reivindicavam maior participação nas decisões. Um diretor financeiro interino acumulava poderes que antes não possuía. Investidores pressionavam por estabilidade. A mídia começava a questionar o estado de saúde da herdeira. O casamento inesperado com um homem sem histórico corporativo foi recebido como ameaça. Não pelo que Daniel era, mas pelo que representava, uma variável fora de controle. 2 dias depois, ele recebeu uma convocação formal para comparecer à sede da holding, no centro financeiro da cidade. O prédio espelhado parecia refletir outro universo. Ao atravessar a porta giratória, Daniel sentiu a distância brutal entre sua realidade e aquele ambiente de mármore polido, elevadores silenciosos e recepcionistas treinadas para medir cada palavra. Foi conduzido até uma sala de reuniões no último andar. A vista panorâmica revelava a cidade sob um céu frio. Ali estavam 3 membros do conselho e a mesma representante jurídica que acompanhara o casamento. Não havia cordialidade. Você precisa entender a posição delicada em que se colocou, disse um dos conselheiros, homem de cabelos grisalhos e voz controlada. A estabilidade da empresa depende de decisões técnicas, não emocionais. Daniel permaneceu em pé por alguns segundos antes de se sentar. Ela confiava em vocês? Perguntou de forma direta. O questionamento alterou discretamente o ambiente. Um dos diretores desviou o olhar. Foi então que outra peça se encaixou. Um relatório interno deixado aberto por descuido momentâneo sobre a mesa lateral chamou sua atenção. Ele não conseguiu ler tudo,
mas viu palavras suficientes: auditoria independente, desvio de fundos, investigação suspensa após acidente. A data do documento coincidia com a semana da colisão que colocara Helena em coma. Daniel sentiu um arrepio subir pela espinha. Não era apenas uma disputa por poder. Havia algo mal resolvido. Algo que poderia explicar por que a ausência dela interessava a tantas pessoas. Meu casamento não muda a estrutura da empresa, ele disse controlando a voz, mas impede que decisões sobre a vida dela sejam tomadas por conveniência. A reunião terminou sem acordo. Ao sair do prédio, percebeu que estava sendo observado por um carro estacionado do outro lado da rua. Não era paranoia. Era constatação. De volta ao hospital, encontrou um clima diferente. A presença de seguranças havia aumentado. Novos rostos circulavam pelos corredores. Helena, ainda imóvel, parecia o centro de uma tempestade invisível. Sentado ao lado dela naquela noite, Daniel falou mais do que de costume. Contou sobre o prédio imponente, sobre os olhares calculados, sobre o relatório que mencionava auditoria e desvios. Você estava prestes a expor alguém, não estava? Sussurrou. Ele imaginou a Helena das fotos corporativas. Firme, estratégica, talvez solitária em meio a executivos experientes. Não parecia alguém facilmente manipulável. A força que ele percebia mesmo no estado inconsciente agora ganhava contexto. Nos dias seguintes, a imprensa começou a especular sobre o marido misterioso da herdeira em coma. Reportagens sensacionalistas surgiram, questionando suas intenções. Fotografias antigas dele, simples, saindo do hospital com roupas comuns, foram publicadas ao lado de manchetes, insinuando interesse financeiro. Daniel enfrentou olhares ainda mais duros ao atravessar os corredores. Alguns pacientes cochichavam. Funcionários o tratavam com cautela. O julgamento se tornara público. Ele poderia ter recuado. Poderia ter alegado pressão excessiva. Em vez disso, intensificou sua presença ao lado dela. Levava flores discretas, lia relatórios econômicos em voz alta, tentando compartilhar com Helena o que estava acontecendo fora dali. Eles acham que eu não pertenço ao seu mundo, disse em uma das madrugadas. Talvez estejam certos, mas eu pertenço ao seu direito de escolher. O Império Nakamura não era apenas riqueza. Era influência, poder político, contratos internacionais. E agora, aquele universo estava entrelaçado ao destino de um homem que até pouco tempo mal conseguia pagar o aluguel. No silêncio do quarto, sob a luz fria do inverno, Daniel percebeu que o casamento impulsivo havia aberto portas que não poderiam mais ser fechadas. Helena não estava apenas lutando contra um coma. Estava no centro de uma disputa capaz de destruir reputações e fortunas. E ele, que começara essa jornada acreditando estar protegendo uma desconhecida, agora compreendia que enfrentava um sistema inteiro que preferia vê-la em silêncio. A pressão deixou de ser sutil na semana seguinte. Já não eram apenas propostas veladas ou olhares atravessados nos corredores do hospital. O poder começou a agir de forma direta, calculada e estrategicamente sedutora. Daniel recebeu a primeira notificação formal em seu pequeno apartamento. Um envelope espesso, papel de alta gramatura, logotipo discreto no canto superior. Dentro, uma proposta revisada. Valor significativamente maior do que o anterior, transferência imediata, quitação de dívidas comprovadas, contrato de confidencialidade vitalício. Em troca, a anulação consensual do casamento e renúncia a qualquer direito decisório sobre Helena. Ele leu cada linha sentado à mesa simples da cozinha, onde as contas atrasadas ainda estavam espalhadas. O contraste era cruel. De um lado, boletos vencidos, aviso de corte de energia, aluguel prestes a ser cobrado judicialmente. Do outro, a promessa de estabilidade absoluta. O telefone tocou minutos depois. Estamos oferecendo uma saída honrosa, disse a voz masculina do outro lado, calma e treinada.
O Senhor pode reconstruir sua vida sem carregar um peso que não lhe pertence. Daniel fechou os olhos por alguns segundos. A proposta era tentadora não apenas pelo dinheiro, mas pelo alívio. Ele poderia abandonar aquela guerra silenciosa e voltar a ser invisível. Poderia dormir sem sentir que estava sendo seguido. Poderia apagar o medo constante de enfrentar forças muito maiores. Mas havia algo que o dinheiro não cobria. A memória da própria mãe, dependente de decisões tomadas por outros. A sensação de ter sido pequeno demais para impedir. Minha consciência não está à venda, respondeu antes de desligar. No hospital, a atmosfera se tornou mais densa. Um novo diretor administrativo foi designado para acompanhar de perto o caso de Helena. Questionamentos sobre a continuidade de determinados exames começaram a surgir. Pequenos atrasos burocráticos apareciam sem explicação clara. Daniel percebeu que o jogo estava mudando de estratégia. Se não podiam comprá-lo, poderiam desgastá-lo. Em uma tarde chuvosa, ao sair do hospital, encontrou seu carro, antigo, mas funcional, com os pneus furados. Nenhuma câmera havia registrado o ato. Nenhuma testemunha vira algo. A mensagem era clara. Ele respirou fundo, olhou para o prédio iluminado atrás de si e decidiu que o medo não seria suficiente para afastá-lo. Naquela noite, sentou-se ao lado de Helena e falou abertamente sobre tudo. Contou sobre o envelope, sobre a ligação, sobre o carro sabotado. Sua voz não tinha heroísmo, apenas honestidade crua. Eu estou com medo, admitiu, segurando a mão dela. Não de perder dinheiro, de não ser forte o bastante. Enquanto falava, percebeu algo diferente no monitor cardíaco. Uma leve alteração no ritmo, pequena, mas perceptível. Ele se inclinou, atento. Helena? Sussurrou. Nada além do som constante dos aparelhos. Ainda assim, aquela mínima variação pareceu resposta. Do lado corporativo, as disputas internas se intensificavam. Informações começaram a vazar para a imprensa sobre a auditoria suspensa antes do acidente. Investidores exigiam transparência. A ausência de Helena, que antes beneficiava certos executivos, começava a gerar instabilidade perigosa. Um membro mais jovem do conselho procurou Daniel discretamente. Encontraram-se em um café distante do hospital. O homem, visivelmente nervoso, confessou que Helena estava prestes a expor um esquema de desvio milionário envolvendo diretores antigos. A apresentação ocorreria 2 dias após o acidente. Se ela acordar e retomar o controle, muita gente perde tudo, disse ele, olhando ao redor antes de continuar. Seu casamento impede decisões precipitadas. Você se tornou um obstáculo. Daniel sentiu o peso da revelação. Não era apenas uma questão médica. Era uma disputa por poder, dinheiro e sobrevivência corporativa. Ao retornar para o hospital naquela noite, encontrou 2 novos seguranças na porta do quarto de Helena. O acesso estava mais restrito. Ele mostrou os documentos de marido legal e entrou sob olhares avaliativos. Aproximou-se da cama e tocou suavemente o rosto dela. Eles estão tentando me comprar, Helena, e agora estão tentando me intimidar, mas eu não vou sair. Ele percebeu que sua luta já não era movida apenas pela promessa de proteger uma vida. Era também sobre impedir que o silêncio fosse usado como ferramenta de manipulação. Os dias seguintes foram marcados por tensão constante. Chamadas anônimas, mensagens sugerindo que ele reconsiderasse, tentativas de difamar sua imagem na mídia. Um tabloide publicou uma matéria insinuando que ele tinha histórico de dívidas suspeitas, tentando construir a narrativa de oportunismo. Daniel leu a reportagem sentado ao lado dela e riu, cansado. Eles estão desesperados, murmurou. Apesar do cerco, algo dentro dele se fortalecia. Cada oferta recusada tornava sua posição mais clara. Ele não era perfeito. Tinha falhas, medos e limitações. Mas havia escolhido um lado, o dela. Na madrugada de sexta-feira, enquanto a cidade dormia sob o frio intenso, ele sentiu um leve aperto nos dedos que segurava. Não foi imaginação. Foi firme, breve,
real. Daniel congelou, o coração acelerado. Helena, se você estiver aí, saiba que eu fiquei. O poder podia oferecer riqueza, ameaças e influência. O que não podia comprar era a decisão silenciosa de alguém que já perdera tudo e descobrira que a única coisa inegociável era a própria consciência. O aperto nos dedos de Helena não saiu da mente de Daniel durante todo o dia seguinte. Ele repetia a cena mentalmente, temendo que tivesse sido fruto da própria esperança. Mas não fora. Ele sentira a pressão, breve e firme, como se uma ponte invisível tivesse sido construída entre dois mundos. Os médicos confirmaram que pequenos reflexos podiam surgir em pacientes em coma prolongado. Não garantiam despertar, não prometiam recuperação. Ainda assim, recomendaram novos exames neurológicos. A notícia circulou rapidamente pelos corredores e chegou, com a mesma velocidade, aos ouvidos do conselho da Nakamura Holdings. A possibilidade de Helena recuperar a consciência alterava todos os cálculos. Daniel percebeu a mudança no comportamento ao redor. O novo diretor administrativo tornou-se mais solícito, quase cordial. Os seguranças diminuíram o rigor aparente. Um dos advogados voltou a procurá-lo, desta vez com um discurso diferente. Se ela acordar, você não saberá lidar com o que vem depois, disse ele, sentado à frente de Daniel na cafeteria do hospital. O mundo dela é feito de decisões que movimentam bilhões. Você não pertence a isso. A frase não foi dita como insulto, mas como constatação fria. Daniel encarou a própria xícara por alguns segundos antes de responder. Talvez eu não pertença, mas ela pertence à própria vida. O advogado suspirou e fez uma última tentativa. A proposta não envolvia mais dinheiro imediato. Ofereciam uma posição confortável em uma subsidiária da empresa. Salário alto, treinamento, inserção gradual no universo corporativo. Desde que ele aceitasse transferir temporariamente as decisões médicas para um comitê independente indicado pelo conselho. Era uma armadilha elegante. Ele permaneceria como marido no papel, mas perderia o poder de veto. Naquela noite, sentado ao lado de Helena, Daniel falou em voz baixa, como fazia desde o início. Eles querem me transformar em algo aceitável para o mundo deles. Querem que eu pareça adequado. Ele observou o rosto dela, tranquilo, e sentiu algo diferente da compaixão inicial. Havia admiração. Antes mesmo de acordar, Helena já resistia apenas por existir. Seu silêncio havia desestabilizado estruturas inteiras. Daniel pensou na própria trajetória. Anos tentando se encaixar, buscando aprovação, evitando conflitos para não perder o pouco que tinha. Aquela situação exigia o oposto: firmeza, mesmo sem garantias. No dia seguinte, compareceu à sede da holding novamente. A sala de reuniões estava mais cheia. Alguns membros do conselho participaram por videoconferência. A pauta era clara: a criação de um comitê médico-financeiro para proteger os interesses da acionista majoritária. Estamos preocupados com a possibilidade de decisões emocionais prejudicarem o patrimônio dela, declarou um conselheiro. Daniel sentiu a tensão no ar. Ele não era especialista em finanças, nem estrategista corporativo. Era apenas um homem que se recusava a permitir que a ausência de voz de Helena fosse explorada. Vocês estão preocupados com patrimônio, respondeu com calma. Eu estou preocupado com a pessoa. Houve trocas de olhares entre os executivos. Um deles tentou argumentar que a saúde dela também dependia da estabilidade da empresa. Daniel percebeu a inversão sutil. A vida dela era apresentada como variável dentro de um modelo financeiro. A escolha tornou-se clara naquele instante. Se aceitasse o comitê, aliviaria a pressão imediata. Seria visto como razoável, colaborativo. Se recusasse, intensificaria o conflito. Ele pensou no aperto de mão, no leve sinal de que Helena ainda estava ali. Eu não transfiro decisões enquanto ela não puder decidir por si mesma, declarou. A resposta gerou reações visíveis.
Um dos diretores fechou a pasta com força controlada. Outro fez anotações rápidas. A representante jurídica apenas o observou como se reavaliasse quem ele realmente era. Ao sair do prédio, Daniel não sentiu vitória, sentiu responsabilidade. De volta ao hospital, encontrou Helena sendo preparada para novos exames. A equipe médica ajustava equipamentos, explicando protocolos. Ele segurou a mão dela durante todo o procedimento permitido. Nos dias seguintes, os resultados mostraram atividade cerebral mais consistente. Pequenos estímulos provocavam respostas sutis, nada definitivo, mas animador. A mídia voltou a noticiar o caso, desta vez com outro tom. Especialistas discutiam ética corporativa, conflito de interesses, a importância de preservar a autonomia de pacientes incapazes de se expressar. Daniel percebeu que sua imagem começava a mudar. De oportunista suspeito, passava a ser visto por parte do público como alguém que enfrentava um sistema poderoso. Ele não buscava essa posição, mas também não fugia dela. Numa madrugada silenciosa, enquanto a neve voltava a cair do lado de fora, ele inclinou-se próximo ao ouvido de Helena. Eu não sei como será quando você acordar. Talvez você me afaste, talvez discorde de tudo que fiz, mas cada escolha que tomei foi para garantir que você tivesse a chance de escolher também. Dessa vez, o aperto nos dedos veio mais claro, lento, consciente. Daniel sentiu os olhos se encherem de lágrimas, não de desespero, mas de reconhecimento. Ele não estava mais lutando para provar algo ao mundo corporativo, nem para apagar a culpa do passado. Estava lutando porque acreditava no direito dela de existir com dignidade. A escolha que fizera não revelava apenas seu caráter diante dos outros. Revelava para si mesmo que ainda era capaz de permanecer quando seria mais fácil partir. O aperto na mão de Daniel naquela madrugada não foi seguido de silêncio absoluto como das outras vezes. Houve algo diferente no ar, uma tensão quase elétrica, como se o próprio quarto aguardasse um desfecho contido há meses. Ele se inclinou sobre Helena, os olhos fixos no rosto dela. Se você consegue me ouvir, não precisa lutar sozinha, sussurrou. Os monitores continuavam marcando o ritmo constante, mas segundos depois, as pálpebras dela tremeram. Um movimento mínimo, quase imperceptível para quem não estivesse atento. Daniel prendeu a respiração. Não ousou chamar ninguém ainda. Aproximou o rosto, atento a qualquer sinal. Então aconteceu. Os olhos de Helena se abriram. Não de forma abrupta, nem dramática. Foi lento, como quem retorna de um lugar distante demais. A luz branca do quarto pareceu incomodá-la. Ela piscou algumas vezes, tentando focar. A confusão era evidente, mas havia consciência. Daniel sentiu o mundo reduzir-se àquele instante. Helena, você está me vendo? Ela demorou alguns segundos para ajustar o olhar até encontrar o dele. Não havia reconhecimento imediato, mas havia percepção. Seus lábios se moveram levemente, sem som. Ele chamou os médicos com voz firme, embora o coração estivesse descompassado. A equipe entrou rapidamente, avaliando sinais vitais, realizando testes simples. Helena acompanhava com o olhar ainda frágil, mas desperta. A notícia espalhou-se pelo hospital como um incêndio. Em menos de uma hora, a administração já estava informada. Em menos de 2, o conselho da Nakamura Holdings também. Quando a equipe médica finalmente deixou o quarto para preparar novos exames, Daniel ficou sozinho com ela pela primeira vez em estado consciente. Ele sentou-se ao lado da cama, inseguro como nunca. Eu sou Daniel, disse com cuidado. Nós somos casados. A informação pairou no ar. Helena o observou longamente, como se analisasse cada detalhe. Não havia pânico, nem revolta imediata. Apenas um silêncio atento. Ele explicou o acidente, o coma, as tentativas de desligamento dos aparelhos, o casamento para garantir autoridade médica. Não omitiu as propostas financeiras, as pressões, as ameaças sutis. Falou com a mesma honestidade que sempre usara quando ela não podia responder. Helena fechou os olhos por um instante, absorvendo tudo.
Quando os abriu novamente, havia algo diferente em seu olhar. Não era fragilidade. Era cálculo. Com voz rouca e baixa, conseguiu formular as primeiras palavras. A auditoria foi interrompida? Daniel sentiu o corpo inteiro reagir à pergunta. Ela não perguntara sobre dinheiro, nem sobre o casamento. Perguntara sobre a investigação. Sim, respondeu. Havia um relatório, desvios de fundos. Foi suspenso depois do acidente. Um leve movimento de compreensão atravessou o rosto dela. Eu sabia, murmurou. Nos dias seguintes, Helena recuperou a fala com mais clareza. A memória estava preservada. Ela se lembrava da reunião marcada para apresentar provas contra 2 diretores do conselho. Lembrava-se de ter recebido mensagens ameaçadoras dias antes do acidente. Lembrava-se do carro que parecia tê-la seguido naquela noite. O despertar dela mudou completamente o cenário corporativo. A mídia explodiu com manchetes sobre a recuperação inesperada da herdeira. A presença de Daniel ao lado dela passou a ser interpretada sob nova luz. O conselho solicitou reunião imediata com Helena. Ela aceitou, mas sob condições. Seria realizada no hospital, com registro oficial e presença de seu marido. Quando os executivos entraram no quarto dias depois, encontraram uma mulher ainda fisicamente debilitada, mas com o olhar firme. Helena ouviu cada argumento, cada tentativa de justificar decisões tomadas em sua ausência. Vocês estavam prontos para me declarar incapaz permanentemente, disse ela, a voz ainda fraca, mas precisa. E suspender uma auditoria que eu mesma autorizei. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ela então voltou-se para Daniel diante de todos. Ele teve oportunidades de ir embora? Perguntou diretamente a um dos advogados. Sim, admitiu o homem relutante. Várias. Helena sustentou o olhar de Daniel por longos segundos. Não havia romantização naquele gesto. Havia avaliação. E você ficou? Perguntou a ele. Fiquei, respondeu simples. Os olhos dela suavizaram pela primeira vez. Não como gratidão cega, mas como reconhecimento de caráter. Helena anunciou que retomaria imediatamente a auditoria com equipe externa independente. Determinou o afastamento temporário dos diretores investigados. Reivindicou o controle total sobre decisões estratégicas, apoiada pela própria recuperação médica. Ao final da reunião, quando o quarto voltou a ficar silencioso, ela segurou a mão de Daniel, agora de forma consciente, firme e intencional. Você não me salvou apenas fisicamente, disse em tom baixo. Você me deu tempo. Ele sentiu algo diferente do medo ou da tensão que o acompanhavam há semanas. Sentiu respeito vindo dela. Helena ainda tinha um império para reorganizar, traições para expor e decisões difíceis a tomar. Mas agora estava acordada. E pela primeira vez desde o acidente, não estava sozinha por imposição. Estava acompanhada por escolha. E o que ninguém esperava era que a mulher silenciosa no leito tivesse despertado não apenas para retomar seu poder, mas para redefinir quem merecia caminhar ao lado dela. A recuperação de Helena não foi apenas médica, foi estratégica. Nas semanas que se seguiram ao seu despertar, o hospital transformou-se em uma extensão temporária do centro de comando da Nakamura Holdings. Documentos passaram a ser analisados ao lado de relatórios clínicos. Reuniões discretas aconteceram sob supervisão médica. E, ao contrário do que muitos esperavam, Helena não demonstrou pressa. Demonstrou precisão. Daniel acompanhava tudo de perto, mas em silêncio. Ele não interferia nas decisões corporativas, não opinava sobre números ou contratos. Sua presença era constante, mas respeitosa. Isso não passou despercebido por Helena. A auditoria externa avançou rapidamente. As suspeitas que ela carregava antes do acidente confirmaram-se. Manipulação de resultados financeiros, desvio de investimentos estratégicos e tentativa de diluir sua autoridade antes mesmo de assumir oficialmente a presidência. 2 diretores foram formalmente afastados. Investigações legais foram abertas.
A mídia passou a retratar Helena como uma líder que retornava da própria vulnerabilidade para retomar o controle. E Daniel, antes tratado como oportunista, tornou-se símbolo de lealdade improvável. Mas a verdadeira reviravolta não estava apenas na queda dos executivos corruptos. Em uma tarde silenciosa, já em processo avançado de recuperação, Helena pediu que todos saíssem do quarto, deixando apenas ela e Daniel. O inverno começava a ceder, e a luz que entrava pela janela era mais suave do que nos meses anteriores. "Eu preciso te contar algo", ela disse. Daniel sentou-se ao lado da cama, atento. "Eu sabia que estava sendo traída antes do acidente. Eu já tinha provas suficientes para iniciar uma ruptura no conselho." Ela respirou fundo, mas também estava cansada. Ele franziu levemente a testa, sem entender completamente. "Cresci dentro daquele império. Cada decisão minha era questionada. Cada erro ampliado. Eu carregava um sobrenome pesado demais. Na semana do acidente, eu considerei desistir da presidência." Daniel permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. "Quando acordei e você me contou que poderia ter aceitado dinheiro para ir embora, e não aceitou, eu percebi algo." Ela sustentou o olhar nele. "Você ficou quando não havia vantagem. Você ficou quando eu não representava poder, apenas risco." Ele tentou responder, mas Helena levantou levemente a mão, pedindo que ele apenas ouvisse. "Eu passei a vida cercada de pessoas que permaneciam por interesse. Você foi o único que ficou quando não havia nada a ganhar. Isso mudou a forma como eu vejo o que realmente importa." Daniel sentiu um peso antigo se dissolver dentro do peito. Durante meses acreditara que estava salvando Helena. Da morte, da manipulação, do silêncio imposto. Agora percebia que, de maneira inesperada, ela também o resgatara. Ele chegara ao hospital carregando culpa, sensação de fracasso e uma vida fragmentada. Ao decidir ficar, enfrentou seus medos mais profundos. Descobriu que podia escolher coragem em vez de omissão. Descobriu que sua história não precisava ser definida pela perda do passado. Algumas semanas depois, Helena recebeu alta médica sob intensa cobertura da imprensa. Em seu primeiro pronunciamento oficial como presidente efetiva da Nakamura Holdings, surpreendeu o mercado. Anunciou não apenas a continuidade das investigações internas, mas também uma reestruturação profunda do modelo de governança. Criou um fundo social permanente para financiar hospitais públicos e programas de apoio a pacientes em estado crítico, sem recursos familiares. Declarou que nenhuma decisão sobre vida seria tomada apenas com base em custo. Quando um jornalista perguntou sobre o papel de Daniel em sua recuperação e no futuro da empresa, ela não romantizou a história. "Ele não me salvou por causa do meu dinheiro", respondeu com firmeza. "Ele me salvou porque acreditou que minha vida valia a luta, mesmo quando parecia não valer nada para o mundo ao redor." Daniel permaneceu ao lado dela durante a coletiva, desconfortável com os holofotes, mas seguro de sua escolha. Naquela noite, longe das câmeras, caminharam juntos pelo jardim do hospital, onde tudo começara. A neve havia desaparecido, dando lugar a um início tímido de primavera. "Eu achei que estava te salvando", ele confessou, olhando para as árvores que agora ganhavam novos brotos. Helena entrelaçou os dedos nos dele. "Você estava, mas também estava salvando a si mesmo." Ele compreendeu que a maior riqueza não estava nos relatórios financeiros, nem nas cifras que haviam tentado comprá-lo. Estava na decisão de permanecer fiel à própria consciência quando seria mais fácil negociar. Helena reconstruiu o império com mais transparência e propósito. Daniel não se transformou em executivo ambicioso, nem buscou posição de destaque. Escolheu continuar próximo, participando dos projetos sociais que ela criou, visitando hospitais, ouvindo histórias de outras pessoas que precisavam apenas de alguém que ficasse. A pergunta que pairava desde o início, quem salvou quem, perdeu a necessidade de resposta única. Ele salvou Helena do silêncio imposto pelo interesse. Ela salvou Daniel da culpa que o mantinha paralisado.
E juntos provaram que, às vezes, a maior herança não é o dinheiro que se recebe, mas a coragem de permanecer quando o mundo inteiro sugere que você vá embora. Às vezes, a vida nos coloca diante de escolhas que parecem pequenas aos olhos do mundo, mas são gigantes para a nossa essência. E é justamente nesses momentos silenciosos, quando ninguém está aplaudindo, quando não há garantias de recompensa, que revelamos quem realmente somos. Porque permanecer por amor, por lealdade ou por consciência, pode não mudar apenas o destino de alguém, mas transformar profundamente o nosso próprio caminho. E se essa jornada tocou você de alguma forma, se essa história fez seu coração bater mais forte ou te fez refletir sobre as próprias escolhas, aproveite agora e se inscreva no canal para continuar acompanhando histórias que aquecem, desafiam e transformam. Porque a próxima pode falar diretamente com algo que você ainda nem percebeu que precisava ouvir.